O que é o conservadorismo? Hoje eu vou falar um pouco sobre conservadorismo, né? O que o conservadorismo defende. Muitas pessoas se dizem conservadoras, mas não sabem nem o que o conservadorismo defende. Muitos criticam o conservadorismo sem saber o que os conservadores pregam. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e bora para o assunto. Bom, uma das principais características do conservadorismo é o amor ao que está próximo, o amor ao que está perto, o amor ao que é próximo. Por isso que vários conservadores defendem a família, as comunidades locais, porque o conservador ele defende aquilo que está perto, aquilo que está próximo a ele. O conservadorismo ele se baseia na oikofilia. O que é oikofilia? Oikofilia vem de duas palavras gregas, que é oiko e filia, né? Oiko significa lar e filia, amor. Então, o conservadorismo ele tem amor ao lar, amor à pátria, amor à comunidade, amor à família, amor ao lar. E como o conservador ele tem amor ao lar, ele também tem o desejo de preservar o legado daqueles que construíram esse lar, né? Quem construiu a nossa civilização foram os nossos antepassados. Então, se foram os nossos antepassados que construíram a nossa civilização, nós devemos preservar o seu legado. Os conservadores acreditam que os mortos eles fazem parte da sociedade através de seu legado. Então, não é só a opinião daqueles que estão vivos atualmente que importa. Também importa aquilo que os mortos deixaram, né? Aquele legado que os mortos deixaram. Por exemplo, a arquitetura, né? A arquitetura antiga, ela passa uma mensagem a nós. Nós temos tanto arquiteturas, instituições que foram construídas por nossos antepassados e várias outras coisas. Então, o conservador ele tem o desejo de preservar o legado dos antigos. Bom, a sociedade ela é formada por vários setores. Você tem a família, como eu disse, né? A comunidade local, você tem a igreja, o autogoverno das pessoas cristãs e tal. E o Estado é um desses setores que formam a sociedade. Porém, quando o Estado ele tenta governar sobre a sociedade, ele tenta de forma tirânica governar a sociedade, é imposta uma ditadura, um despotismo. Quando o Estado tenta liderar sobre a sociedade de forma despótica, ele está sendo um Estado tirânico e deve ser repudiado pelos conservadores. Os conservadores repudiam qualquer tipo de ditadura, porque todas as ditaduras elas estão ignorando os demais setores da sociedade. Como eu disse, são família, igreja, comunidade local, etc. Além disso, quando você coloca toda a sociedade na mão do Estado, você está colocando todos na mão de uma instituição corruptível, né? Uma instituição formada por pessoas corruptíveis. E, obviamente, existe a possibilidade dessas pessoas corruptíveis, né, que estão governando de forma tirânica sobre a nação, elas praticarem a corrupção. E isso vai ser ruim para toda a sociedade. É por isso também que os conservadores repudiam qualquer tipo de revolução. Porque a revolução é uma quebra institucional, uma quebra numa ordem estabelecida, a destruição de um princípio. Então, se a revolução é isso, é a quebra desse princípio, é a quebra de uma ordem estabelecida, logicamente, se você quebra essa ordem estabelecida, você vai ter que colocar outra coisa no lugar. E essa coisa que vai ser colocada no lugar é uma ditadura. Então, por isso que as revoluções são ruins. Porque essas quebras institucionais, elas nos levam a ditaduras. A mesma coisa acontece com as contra-revoluções, né? Elas se fingem de um caráter... não, as contra-revoluções são a reação à revolução, né? As contra-revoluções são a autodefesa. Não! Plínio Corrêa de Oliveira, né, um grande pensador contra-revolucionário, ele deixa claro que a contra-revolução ela pode acontecer em uma instituição democrática, ou seja, uma instituição que permite a saída pacífica dela mesma. E isso não pode acontecer. Plínio Corrêa de Oliveira também diz que a contra-revolução pede uma ditadura boa, né? Que pode ocorrer uma ditadura boa. E esse é o problema. A ditadura não pode existir. Não pode existir nenhum tipo de ditadura na sociedade. Porque a ditadura é entregar toda a sociedade na mão de uma instituição corruptível. Sendo assim, toda revolução ou contra-revolução, né, que vão quebrar uma instituição democrática, uma instituição que permite a saída pacífica dela mesma, são movimentos que vão levar à ditadura. Bom, se eu não posso ser revolucionário, nem contra-revolucionário, não posso usar destes métodos, qual o método que eu uso? Simples. Usa o reformismo, né? O reformismo ele é um método conservador. Eu já fiz um vídeo sobre reformismo, deixando aqui nos cards. E Edmund Burke já dizia: um Estado sem meio de reformar-se é um Estado sem meios de preservar-se. Isso porque conforme o tempo a sociedade vai se corrompendo, tá? Então ela vai deixando
aqueles princípios que foram levados de geração a geração. Então é necessário uma reforma. O que é reforma? Reformar é voltar a uma forma anterior. Conforme a sociedade vai se corrompendo, uma hora precisa ocorrer uma reforma, uma volta a uma ordem anterior, a uma pureza anterior, para que essa sociedade não continue caminhando para a corrupção, caminhando para o mal. Bom, eu falei um pouco sobre contra-revolução e falei que contra-revolução não era legítima a partir da hora que ela acontece em uma instituição democrática, e essa instituição democrática permite a saída dela mesma por meio de métodos democráticos e de métodos pacíficos. Porém, caso houver uma ditadura, caso houver um despotismo, uma tirania que oprima o povo tem sim o direito de se revoltar contra essa ditadura. Porém, logo com o fim dessa ditadura, deve voltar a ter uma instituição, a voltar a existir uma instituição democrática. Então, caso um Estado tirânico que não permita a saída dele mesmo de forma pacífica te oprimir, você tem o direito de se revoltar contra ele. Bom, falando de Estado tirânico, nós temos que falar que a maioria ela não deve oprimir a minoria. Como assim, né? Muitos progressistas usam esse discurso de minorias, né? Então ficou meio com a cara de progressismo. Mas o conservadorismo, né? E aí eu cito, por exemplo, Roger Scruton, que fala muito isso. O conservadorismo, ele prega que a maioria, ela não pode oprimir a minoria, tá? As minorias devem ser protegidas. Como assim? Bom, a maioria, ela pode sim proibir hábitos, pode sim proibir determinadas ações, mas ela não pode proibir a liberdade de expressão. Então, mesmo que as minorias, elas sejam proibidas de fazer determinadas coisas, como por exemplo, no Brasil, a venda de maconha, por exemplo, é proibida, é ilegal. A venda de drogas são ilegais. Então, a minoria que deseja isso é proibida de fazer isso. Porém, ela não é proibida de defender isso. Então, deve sim haver proibições. A maioria ela tem o direito de proibir a minoria de fazer determinadas coisas, mas o direito de defesa da minoria deve ser preservado. Então a minoria vai criticar a maioria e a maioria vai olhar para as críticas da minoria, vai julgar, e então a maioria vai julgar se a minoria está certa ou errada e se as teses da minoria devem ser colocadas em prática ou não. Vale lembrar também que o conservador ele não pode se pautar apenas em princípios empíricos, mas também tem que se pautar em princípios metafísicos. Como assim? Nós temos dois tipos de conservadorismo. Nós temos o conservadorismo empírico e o conservadorismo metafísico. Se nós só formos conservadores empíricos e cada vez mais conservadores empíricos, nós podemos muito bem cair em heresias, nós podemos muito bem cair em erros. Então é bom que nós também estejamos pautados em um conservadorismo metafísico, que haja esses princípios metafísicos para complementar os princípios empíricos. Então o conservador deve sim ter princípios metafísicos. Isso porque uma sociedade sem princípios morais, sem entrar em contato com a lei comum, e a lei comum são as escrituras sagradas, sem a sociedade entrar em contato com as escrituras sagradas, essa sociedade não vai ter nenhum pingo de moralidade. Ela vai ser uma sociedade imoral. Então toda a sociedade deve ser influenciada pela lei comum, que é a Bíblia. O conservador ama as instituições tradicionais e físicas, mas ele também tem que se apegar a princípios metafísicos. Bom, hoje em dia várias escolas estão impregnadas com esses pensamentos progressistas, né, que vão pregar a oikofobia, né? Nós temos a oikofilia, que é o amor ao lar, e a oikofobia, que é a aversão ao lar. É por isso que muitos jovens viram ANCAP, sabe? Muitos jovens viram internacionalistas. Isso porque a oikofobia, né, a aversão ao lar, é disseminada. E isso é muito intensificado porque as escolas elas pregam uma aversão ao lar, uma aversão ao que é próximo, às comunidades locais, à família. E de geração em geração nós temos a nossa lei comum, né, que como eu já disse, a Bíblia, sendo repassada menos em menor intensidade, e assim cada geração vai ser pior que a outra. Cada geração vai estar indo cada vez mais na corrupção. Para impedir isso, nós precisamos pregar o amor ao que está próximo, pregar a oikofilia e repassar cada vez mais as escrituras sagradas para que a sociedade ela possa se tornar uma sociedade moral. Uma pessoa que não está em contato com as escrituras sagradas, ela está no que chamamos de depravação total. Então,
Para nós impedirmos que a sociedade esteja cada vez mais impregnada em depravação total, nós temos que repassar as escrituras sagradas. Bom, agora muitos vêm falando, né? Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Olha, não existe isso de conservador liberal, sabe? De conservador nos costumes e liberal na economia. Isso aí é neoconservadorismo, coisa que, por exemplo, Roger Scruton, que é um grande autor conservador, criticou, né, o neoconservadorismo de Margaret Thatcher, por exemplo. Se você quiser ser conservador, seja conservador nos costumes e na economia. Mas como assim? Olha, a sociedade é composta pelos 3 capitais, né? Você tem o capital social, que é as instituições, as tradições, o capital material, que é o meio ambiente, e o material econômico, que é o mercado, o dinheiro, etc. Então, nós temos esses 3 capitais. O capital econômico não pode ir contra o capital material. Se uma pessoa ela compra um lote, sabe? E nesse lote tem uma árvore muito rara, ele corta essa árvore muito rara, logicamente ele está cometendo um crime. Por quê? Porque ele está indo contra o capital material. Agora, vão falar, não, mas é a propriedade dele, ele pode fazer o que quiser. Não pode, porque o capital material também tem importância na sociedade. Então, se ele tem uma importância, o capital econômico não pode passar simplesmente por cima do capital material, tá? Que parece até um trava-línguas, né, de capital material e capital econômico, mas da mesma forma que o capital econômico ele não pode ir contra o capital, não pode interferir, degenerar, acabar com o capital material, ele também não pode acabar com o capital social. Por exemplo, empresas não podem financiar imoralidade, não poderiam financiar imoralidade, porque a sociedade ela crê que tem costumes que não podem ser negociados, tem coisas que não podem ser negociadas, que o dinheiro não compra, e uma dessas coisas é a moralidade que é na sociedade. Então, da mesma forma que uma pessoa não pode cortar uma árvore rara, porque aquilo tem uma determinada importância para a sociedade, você não pode uma empresa querer financiar determinados hábitos, determinadas ações que vão contra o capital social, sendo que a sociedade dá essa importância, essa grande importância para o capital social. Então o mercado deve ser restringido, deve haver restrições ao mercado para que o mercado não vá contra o capital social, que é as instituições, as tradições, e nem contra o próprio meio ambiente. Então o livre mercado absoluto é sim um grande erro e todo conservador é contra esse livre mercado absoluto. A sociedade deve sim impor limites à economia. Então, foi esse o vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Esse foi o nosso vídeo sobre conservadorismo. Eu fiz vídeos sobre teonomismo e sobre reformismo. Já deixei aqui nos cards para você que quiser ver. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique com a paz do Senhor.